em 5 passos, né, para ter uma sedação segura para abordagem torácica. Então, vocês vão, em 5 passos, aprender e perder o medo do paciente crítico quando precisa realizar uma abordagem do tórax, para drenar uma efusão pleural, uma efusão pericárdica, até mesmo corrigir algum trauma mais agressivo, ou deixar o paciente mais tranquilo com a sedação, com que ele respire melhor e volte a saturar o oxigênio nos valores adequados. Beleza, galera? Então, agora a gente vai estar começando o assunto, né? Então, vou começar a abordar aqui, vocês podem começar fazendo as perguntas, jogarem as dúvidas de vocês, beleza? E agora vai vir um conteúdo. Isso, ó, vocês podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, podem mandar as dúvidas aqui no Instagram. Eu, como estou com o PowerPoint aberto, eu não estou conseguindo ver as dúvidas agora, então vou ver só no final. Mas vão ser todas respondidas, beleza? No WhatsApp também vocês podem estar mandando dúvidas que a gente vai estar respondendo todo mundo no final, vai ser bem tranquilo, a gente vai conseguir agradar vocês todos, beleza? Então, assim, a gente está na clínica e chega o paciente para a gente. Então, chega um paciente assim, com esse padrão respiratório, já começa, meu Deus, esse bicho está extremamente mal. Padrão respiratório bem difícil, bem dificultoso. Ou então chega um gato com esse tipo de respiração, já começa a passar milhões de coisas na nossa cabeça também. O que pode estar acontecendo com esse paciente, o que é. A gente já tem a nossa suspeita, nossas dúvidas, ele vai conversar com o proprietário e já chega num provável diagnóstico, né? Ou então, aquele animal atacado por outros cães, atropelado, tórax aberto, enfisema subcutâneo. Então, são pacientes de alto risco, com uma bomba relógio, né, que a gente pode perder eles em qualquer instante. Então, são pacientes que, se a gente não tem uma noção do que fazer rápido, minutos que valem a vida dele. Então, essa live, né, essa aula foi com esse intuito de deixar vocês mais tranquilos, cabeça mais pensante, mais rápido, para no final conseguir perder esse medo e, quando chegar o paciente assim, saber o que fazer. Até esse vídeo aqui foi encaminhado para mim pela doutora Grace, da Patim Feio, ali de Blumenau, ela atendeu essa semana, ela falou, meu, olha só, lembrei de ti, tu vai dar aula sobre isso, e peguei já esse paciente. Então, ela me autorizou a disponibilizar esse vídeo para vocês aí, que é bem didático, achei muito legal. Então, quando chega esse paciente, a gente começa a pensar no que fazer com ele já. A cabeça já começa a ficar mil, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, estabilizar ele primeiro, né? Fazer uma leve estabilização e o diagnóstico do que está acontecendo. No caso de trauma, a gente sabe o que pode ser, né? No caso de sem um histórico definido, né? Então, o raio-x ele ajuda bastante, né? Isso aqui é o raio-x de um gato, né? Então, a gente observa bastante líquido dentro do tórax, né? Então, esse animal está com infusão. Para estabilizar esse paciente, ele só vai estabilizar se essa infusão for drenada. Então, a gente precisa ter essa noção. Ou então, faz um raio-x e vê o pericárdio cheio de conteúdo, cheio de líquido. O que a gente vai fazer? A gente pega de início e fica com essa cara, a gente fica abismado. Então, hoje a gente vai perder essa reação de insegurança e de saber o que fazer, ou já sugerir eutanásia por medo de ir à frente e fazer uma coisa mais tranquila. Então, essa é a nossa ideia com a aula de hoje. Vou falar para vocês de 5 passos iniciais aqui e depois vou falar de cada um separadamente. Então, a gente começa com um bate-papo proprietário, bate-papo clínico, equipe, uma conversa, passando depois para o paciente, que ele é uma bomba relógio, né? Esse paciente ele é uma bomba relógio, ele pode explodir a qualquer momento. Então, temos que saber disso, temos que estar preparado para isso. Terceiro passo, né? A gente vai fazendo um passo de cada vez. Então, a gente vai
delimitar tudo e começar a ver o que eu posso fazer com relação à sedação desse paciente. Quarto passo, então, a gente vai respirar fundo e vamos partir para a sedação propriamente dita, né? Então, a gente vai botar ele para dormir, a gente vai sedar ele para fazer o procedimento com mais tranquilidade e segurança. E, por último, né, o tá quase. Porque depois de fazer todo o procedimento no paciente com essa descompensação respiratória, a gente consegue estabilizar bem ele e recuperar ele com maior tranquilidade. Então, vamos para o nosso primeiro passo, a nossa triagem, nosso bate-papo. Então, se você está fazendo a primeira abordagem, falar com o tutor vai ser o fundamental. Se você é o anestesista do lugar e está fazendo a abordagem direto com o clínico, né, então vai ter essa conversa com o clínico. É bom falar com o tutor também para deixar das ciências dos riscos, porque é um paciente de alto risco, né, então a gente tem que conversar com eles, deixar o proprietário ciente, né, o tutor ciente dos riscos que o animal dele está correndo. Mas falar que você tem competência e condições de fazer com que ele fique bem. Então, deixar ele ciente dos riscos, mas também passar confiança para ele, que você sabe o que você está fazendo. Então, nessa conversa, a gente vai ter as informações básicas. Quando começou, desde quando, ele está comendo, não está comendo. Então, perguntas básicas, uma anamnese mesmo. Coisa extremamente importante para paciente descompensado, né, da parte respiratória, é avaliar antes de manipular. A gente não vai querer pegar um paciente descompensado e querer manipular ele para estressar ele mais ainda e, então, fazer com que ele tenha uma parada cardiorrespiratória ali na mesa do consultório. Então, esse é um paciente que a gente não mexe já de cara. A gente deixa ele ali, ele vai se habituar todo com o ambiente, e aí só, então, depois disso, você vai pegar e manipular ele. Mas só depois de fazer o quê? Traçar a sua rota de ação. Conversando com o proprietário, avaliando o paciente, você vai saber quais são as prováveis causas desse desconforto torácico. Então, se é uma hernia diafragmática, né, se é uma hernia diafragmática, se é uma efusão, então você vai pegar e vai conseguir traçar melhor essa rota. E ter sempre em mão, quando a gente vê um paciente com dificuldade respiratória, né, o oxigênio com sistema para oxigenação, né, então máscara, se possível um sistema baraca, tudo isso para fazer a oxigenação desse paciente, porque o grau de dificuldade que ele tem, a saturação não está boa, então ele vai precisar de oxigênio. Né? Botar numa caixa. Traqueotubo, é importante ter de pelo menos 4 tamanhos diferentes, porque esse paciente, como ele está com esforço respiratório muito grande, ele precisa, né, ele pode estar com edema das vias aéreas. Então, um traqueotubo, num paciente que ele entra em um traqueotubo 7, ele pode estar tão edemaciado que vai ter que entrar um 5. Então, ter esses traqueotubos menores à mão é extremamente importante. E o laringoscópio. Aqui são os traqueotubos, né? E o laringo. O laringo com luz funcionando, tudo. Por mais que você seja habilidoso na intubação, o laringo nessas horas, ele salva a vida. Porque a gente intubar um paciente em angústia respiratória, na mão sem o laringo, tu pode perder ali alguns segundos que resultam no êxito da tua reanimação ou na perda do teu paciente, no teu insucesso. Então, assim, esses 3 itens aqui, para o paciente respiratório, eles são essenciais. Não dá para você começar a querer mexer nele sem ter isso aí à mão. E é claro, o paciente já está canulado, o paciente vai estar ali esperando para uma manipulação inicial. Então, isso aqui é antes de canular. Porque só no conter, às vezes, o animal já descompensa. Então, esse oxigênio a mais vai te dar 2, 3 minutos para você conseguir fazer uma intubação decente. E as principais afecções, então, que pode causar uma emergência, né, e se tornar esse paciente crítico, deixar ele com risco, né. Então, a gente tem a efusão pleural e a efusão pericárdica. Essas 2 efusões são bastante graves, né, porque eles acabam fazendo um forte tamponamento cardíaco. Além de dificultar as trocas gasosas, né, a gente tem o tamponamento cardíaco. Então, a gente vai ter dificuldade de perfusão
E também nós vamos ter dificuldade de troca gasosa. Então, paciente extremamente instável. O pneumotórax também pode causar isso, né? Ele pode também, ele aumenta tanto a pressão dentro do, na verdade, faz com que o paciente perca a pressão negativa intratorácica e faça com que o tórax não expanda. O tamponamento cardíaco nessa situação ali é de menor importância, mas causa também. Pacientes traumatizados, atropelamentos, ataque por outros animais, a gente vai ter fraturas de costelas ou as costelas flutuantes, isso causa um desconforto gigantesco, dificuldade respiratória, o animal não expande o tórax por dor, pode ter enfisema, pode ter pneumotórax, então tem que ter bastante cuidado com as fraturas de costela também. E as hernias diafragmáticas, né? Então, o animal politrauma, ele pode vir com a hernia diafragmática, ela não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver ambulatorialmente, né, mas ela é um diferencial de grande importância. Então, às vezes, por isso que o raio-x ele é bastante importante para confirmar essas afecções, para a gente ver se ele tem líquido, onde está esse líquido, se tem ar, né, se a gente tem fraturas de costela ou se não é simplesmente uma hernia diafragmática. Então, dessas que eu listei para vocês, a única que vai precisar realmente entrar para um centro cirúrgico, dependendo, é claro, do grau, é a hernia diafragmática, né? E a fratura de costela, se tiver com muita exposição, musculatura aberta, como foi o caso que eu mostrei antes, ele é um caso de centro cirúrgico, né? Mas, geralmente, às vezes, a gente não tem nenhum tipo de exposição óssea, exposição de pele, então é uma coisa para se resolver no ambulatório, uma imobilização ambulatorial mesmo. Então, são pacientes que você vai ter que sedar, vai ter que anestesiar para resolver isso. Nosso segundo passo, então. Nossa bombinha relógio está ali. Você identificou esse paciente, viu que ele tem um problema respiratório, traçou a sua rota de ação, chegou nos princípios, né? Então a gente imagina que pode ser, traçou a rota de ação, então nós vamos para os nossos principais cuidados, né? Para a gente fazer, para a gente evitar que essa bomba exploda. Então, sempre é uma emergência. Então, o paciente com insuficiência respiratória, ele sempre é uma emergência. É um paciente que ele chegou ali na frente, vai ter aquele paciente com uma flechada no abdômen, vai ter aquele paciente com a pata toda lacerada, vai ter o paciente com dificuldade respiratória. Ele é o primeiro a ser atendido. Ele é emergência acima de todas. As emergências respiratórias, elas são as que mais matam. Então, quanto antes você agir, mais rápido vai ter o seu sucesso. Então, ter isso na cabeça. Diferente do paciente politraumatizado, né, que eu comentei na live, né, que o politraumatizado eu falava que ele é o paciente de estômago cheio, né. O paciente de insuficiência respiratória, geralmente ele é paciente que ele está comendo pouco, porque aquele problema ele vem se desenvolvendo, é crônico, não é uma coisa que veio da noite para o dia, com exceção dos traumas. Mas, geralmente, as efusões, tanto pleural quanto pericárdica, né, eles são casos crônicos, então o paciente ele já vai apresentando sinais de que está ruim. Monitoração, extremamente importante. Além da ausculta, que vai estar o abafamento cardíaco, né, saturação de oxigênio, extremamente importante. Então, pega o monitorzinho, bota ali na pata do animal, no rabo, na orelha, né? Não vamos botar na língua, né? Não vamos estressar mais o bicho. Mas botar na pata, botar na orelha, botar em alguma prega de pele, ela funciona bem. E a gente consegue ter uma noção de perfusão além da saturação. Oxigenoterapia, então, como eu já falei antes, equipamentos básicos que você precisa ter. Então, o oxigênio, esse animal vai para o oxigênio antes de fazer qualquer tipo de manipulação. Né? E a avaliação da hemodinâmica, então. Vai botar no eletro, vai fazer a pressão, né? Então, ver a pressão arterial, sistólica, ou se teu monitor for um monitor de confiança, vai fazer pressão arterial sistólica, média e diastólica, ver como é que está a função desse paciente, porque ele pode descompensar de qualquer maneira. Então, esses são cuidados bastante importantes. Tá? O passo número 3.
O passo número 3, né, a gente vem, então, com uma dor em primeiro lugar. Antes da gente começar qualquer sedação, antes de começar qualquer sedação, a gente vai avaliar o grau de dor desse paciente. Né? O trato respiratório, ele dói bastante, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, a dor vem sempre primeiro. Então, a gente vai avaliar a dor antes de partir para uma sedação mais agressiva. O que eu posso fazer de analgesia nesse paciente? Né? Então, a gente vai partir para os AINES, né, os anti-inflamatórios, com cautela, ver se esse animal ele não tem possibilidade de ser um paciente renal, crônico, ou até mesmo um paciente agudo. Então, tem bastante esse cuidado. Os opioides, eles são bons, só que os antagonistas, agonistas, né, são os mais indicados. Então, são aqueles que atuam mais nos receptores kappa, que é o butorfanol e a nalbufina. Morfina, a metadona, a meperidina, esses opioides, eles deprimem um pouco o sistema respiratório. Então, se você tem a opção do butorfanol ou da nalbufina, muito melhor do que os Mi. Então, do que a morfina, do que a metadona, do que a meperidina. Desses três, eu escolheria, né, a meperidina como eleição, para fazer uma analgesia inicial. Porque ela tem um efeito sedativo legal, o efeito analgésico dela não é tão potente, mas ela tem um efeito analgésico bom, né, mas não é tão bom quanto comparado com a morfina ou quanto comparado com a metadona. Né, e os efeitos colaterais dela sobre o cardiovascular e o respiratório são menores, tá? Então, se não tem os butorfanol e nalbufina, parte para esses outros. Doses mais baixas, né, então trabalhar com dose, ter todo esse cuidado. Bloqueio loco-regional, ele é extremamente importante, ele facilita muito o trabalho. Então, às vezes, com o opioide, um botão anestésico na pele, vocês vão conseguir fazer todo o procedimento do paciente, toda a drenagem do tórax, toda a drenagem de uma infusão pericárdica, né, porque entrar com catéter de alto calibre, né, na musculatura torácica ali, dói bastante. Romper a pleura dói bastante, então fazer uma local nisso é bastante importante. Então aqui a gente tem, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer alguns bloqueios, né? O intercostal, né, que é o mais importante assim da região do tórax, a gente injeta o anestésico sempre na face caudal da costela. Então procurar fazer o cálculo de dose em ml quilo e não em miligrama por quilo, né? Então vai do fármaco que você vai usar e você vai injetar. Como que eu injeto e aonde que eu injeto, né? Então, a gente vai injetar na costela que sofreu trauma ou na região que você vai fazer a tua entrada, né, com agulha, com catéter, ou até mesmo para colocação de um dreno torácico, né? Então, você vai pegar e fazer nessa costela e aí fazer mais 2 costelas caudais e mais 2 costelas craniais. Então, independente de onde for o teu trauma, né, sempre fazer essa analgesia em larga escala. Fazer em cima e embaixo ajuda bastante, tá? Tem gente que só faz em cima, mas fazer embaixo também ajuda. Teu animal não tem fratura de costela, não tem nada, tu quer só fazer um bloqueio para a entrada do catéter, a gente faz, então, só no local mesmo. Vê ali, marca de um jeito o ponto de entrada da agulha, faz um botão com lidocaína, isso assim, ó, faz total a diferença. Né? Então, aquele animal que está se batendo todo, se você faz o bloqueio, ele não sente mais aquilo, não é mais um desconforto, então ele vai ficar mais tranquilo, porque ele está sendo aliviado o respiratório. Então, indicações, né, por exemplo, para fazer drenagem de efusão não, desculpa, meu Deus, fugiu o nome, pneumotórax, né, indicam fazer na parte mais dorsal do paciente. Já para a efusão, eles indicam fazer na parte mais ventral, porque o líquido tende a ficar mais embaixo e o ar mais em cima. E o ponto de drenagem é sempre entre o oitavo e o nono espaço intercostal, porque a gente não está perto do coração, então você consegue entrar com uma certa tranquilidade.
Se você tem dúvida, você não tem o exame à mão, mas sabe que esse paciente está com alguma coisa dentro do tórax, não sabe se é ar, se é líquido, funciona medial. Então faz bem na linha média, né? Que ali você consegue acabar pegando os dois, tanto ar quanto líquido. Se o caso for de efusão pericárdica, o local de entrada é entre o quarto e o quinto espaço intercostal. Quer dizer, é no quarto e no quinto espaço intercostal, porque o coração está mais à frente. E para fazer essa drenagem, não pode esquecer de colocar o eletro no paciente. Por que isso? Por que essa importância? A colocação do eletro vai fazer com que você detecte qualquer encostada no coração. Então, você vai ver arritmias, e essas arritmias vão ser indicadas por um toque. Então, pelo um cutuco que você pegou e deu no teu coração. No teu coração não, né? No coração do seu paciente. Então, ele tem que ter bastante esse cuidado. Então, esse animal ele tem que estar monitorado em período integral e sempre observando para evitar acidentes. Beleza, galera? Aí, então, no nosso bloqueio loco-regional, o que eu uso? Anestésico de curta ou longa duração? Eu prefiro os de longa duração, né? Porque a gente vai promover uma analgesia por um período ali de 4, 6 horas, né? A não ser que eu estou fazendo um botão anestésico para a entrada de um catéter. Aí nesse a gente pode usar só a lidocaína. Mas agora, quando eu estou partindo para uma fratura, para uma exposição de pele muito grande, uma dor assim mais intensa, aí o anestésico local de longa duração, como a bupivacaína, a ropivacaína, né, eles são mais indicados. Então, nesse caso, né, eu optaria por isso. Tá beleza, galera? Tá tudo bem até agora? Todo mundo tá entendendo aí? Eu preciso que vocês escrevam para mim se está tudo ok, se eu posso continuar. Tá beleza? Que a gente já está aqui no nosso quarto passo, o passo agora, né, que é a sedação. Então, até agora a gente trabalhou mais com o paciente na parte de estabilização dele, que o sucesso da sedação em si, esses 3 passos iniciais são extremamente importantes, né? Então, essa interação veterinário ou veterinário proprietário é bastante importante. Você saber observar muito bem seu paciente antes de manipular ele é muito importante, né? E agora, a gente vai partir para a sedação. A sedação ela pode ser o princípio de tudo também, né? Que nem antes eu falei, tipo, da dor em primeiro lugar, mas às vezes o paciente ele está tão estressado que tu vai ter que fazer analgesia junto com o sedativo, já para você conseguir fazer uma avaliação física decente do teu paciente. Então, a sedação, ela parte, assim, do sucesso praticamente de todo o procedimento. O paciente sedado, ele acaba sendo sempre melhor de manipular, não tem estresse, ele fica mais tranquilo, o respiratório dele melhora, ele respira, assim, ele consegue expandir mais o tórax, tudo. Então, essa parte é uma parte bastante, assim, a parte essencial da nossa aula. Então, ela que vai ajudar no sucesso e também vou mostrar para vocês como é tranquilo, como é simples a gente fazer isso e como é aplicável, né? Porque a gente não vai partir de fármacos que a gente acaba não tendo um acesso tão fácil, né? Então, a sedação, a gente partir dos fármacos base mesmo. Então, os fenitiazínicos, a cepromazina, clorpromazina, levopromazina, né? Então, são fármacos que a gente tem na nossa rotina clínica. Eles ajudam bastante, né, nessa parte. Eles até ajudam um pouco na vasodilatação pulmonar, ajudando até numa resolução de algum edema. Eles ajudam na distribuição e perfusão do pulmão. Então, são fármacos interessantes para usar naquele paciente que não é cardiopata. Então, aquele paciente que chega com uma efusão pericárdica, a gente não vai usar um fenitiazínico, a gente vai abortar, né, o uso dele. Então, esquece o acepran, esquece no paciente com efusão pericárdica, mas o paciente para abordagem torácica, uma dose baixa, né, e o que é uma dose baixa, né? Às vezes o pessoal se pergunta bastante, né? Eu me perguntava muito sobre isso. Hoje eu consigo já ter um ótimo discernimento entre uma dose alta e uma dose baixa, por exemplo, de acepromazina, né, que é um fármaco extremamente rotineiro. Então, assim, uma dose baixa, quando eu falo, é 0,015.
Então, dose, se a gente para ler em livros, aí as indicações de dose dela, dessa promazina, é de 0,05 a 0,1. Então, você vê, uma dose bem mais baixa do que tu vai achar nos bulários. Então, a gente trabalha desse tipo. Os benzodiazepínicos são os fármacos, assim, de eleição. São os que menos vão causar alteração, são cardiovascular, respiratório, então, assim, eles são os fármacos, assim, coringa, né? A gente consegue usar eles com tranquilidade em praticamente todos os pacientes. Então, eles são nossos fármacos coringa. Então, a gente consegue associar ele com opioide, a gente consegue associar ele com fenotiazínico, né? A gente consegue fazer somente ele para deixar o animal mais relaxado. Né? Nesses casos, o paciente ele não está rígido, então não, a gente não vai ter aquela excitação, né? A gente não vai ter aquele efeito extrapiramidal. Então, ele é um fármaco assim, que eu sempre uso nesses pacientes. Sempre uso mesmo. Ele associado com opioide é sensacional. Ainda mais, o butorfanol e a nalbuphina é incrível. A gente consegue um efeito de sedação maravilhoso. Consegue fazer assim, ó, drenagem de efusão pericárdica com bloqueio local. Em um protocolo desse, o animal ele fica assim, ó, na posição external que não se mexe. Né? Lá no FPR mesmo, o pessoal da cardio, eles anotaram o protocolo para levar junto com eles, para quando eles fossem em locais fora da UFPR, falar assim, ó, não, faz esse protocolo aqui porque a gente não via alteração cardiovascular, né, fazia as drenagens eco-guiadas, já que lá a gente tinha oportunidade, então a gente não via as alterações, o animal estava no eletro tempo integral, assim, meu, e ele ficava pleno, com bloqueio local e uma MPA com midazolam e butorfanol. Então, isso é incrível. Agora, quando a gente precisa fazer um procedimento um pouco mais invasivo, né, por exemplo, nos casos de correção de uma costela flutuante, uma colocação de um dreno torácico, porque aquele animal ele está produzindo muita efusão, então precisa da colocação do dreno. Né. Lá na UFPR também a gente tinha um paciente que ele produzia efusão torácica diária, assim, era meio litro, 700 ml por dia. Então, no início, a gente tinha que fazer essa drenagem diária dele. Ele precisava ser sedado todo dia, que ele não deixava. Ele botou a agulha nele, ele virava assim, gritava e queria morder, porque ele tinha muita dor. Então, era um paciente que toda vez a gente tinha que sedar ele para fazer essa drenagem. Então, foram colocados vários drenos torácicos nele, porque ele ficou realmente quase um ano internado no hospital fazendo essa drenagem. Então, nele ali também, eu triei assim, fiz vários protocolos. E o que ficou perfeito para ele fazer a drenagem também dessa efusão, porque ele não tinha alteração cardiovascular nem nada, o resto dele estava legal, era o fenotiazínico, o benzodiazepínico e o opioide, o butorfanol. Então, a Cepram, midazolam, butorfanol. Dosezinha baixa, fazia meia hora de relaxar, bloqueio com lidocaína, deixava drenar assim o tórax dele como se nada tivesse acontecendo. Mas para a colocação dos drenos, o propofol ele era essencial. Então, um paciente, quando a gente precisa fazer uma abordagem mais agressiva dessas, propofol, ele é o fármaco de eleição. O etomidato, ele vai bem para o paciente com infusão pericárdica, né? Então, é o fármaco que ele vai menos ter alteração no cardiovascular. Então, a indução com etomidato, sempre lembrando, fazer o benzodiazepínico prévio, para evitar os espasmos e musculares e os tremores que o etomidato causa, né? O etomidato não dá aquele relaxamento muscular, então a gente precisa fazer um relaxamento muscular prévio. Então, faz o benzodiazepínico pré, seguido do etomidato, tu consegue fazer toda a abordagem do tórax do paciente cardiopata para um procedimento que, nesses casos, ele tem que ser rápido. Então, uma colocação de dreno torácico é 5 minutos. A gente não vai fazer uma manutenção, o animal não vai ser anestesiado, ele vai ser sedado, ele vai estar ali naquele ambiente, no ambulatório, e depois vai partir para, depois estabilizado, se precisar entrar para o centro cirúrgico, ele vai entrar, daí é anestesia. Mas lembrando que esse passo, né, a sedação, ela é nada mais é do que uma MPA. Então, se você sabe como sedar o paciente para o procedimento ambulatorial, você sabe também como fazer uma MPA campeã para esse paciente entrar para o centro cirúrgico e com êxito de sair. Então, consegue, assim, fazer, né, com esse protocolo, assim, de sedação, uma MPA tranquila para você trabalhar bem dentro do seu centro cirúrgico.
Então, a gente acaba sempre conseguindo linkar essas duas partes. Então, a sedação, ela nada mais é do que uma base da anestesia. A gente sabendo fazer uma ótima MPA, nossa anestesia, ela vai já 50% está garantida. Aqui, de novo, aquele paciente da doutora Grace, né? Então, tiveram que fazer uma sedação mais profunda nele para conseguir manipular o tórax, para conseguir fazer a sutura, fechar ele. Né? Eu conversei com ela, eu perguntei, tá, ele precisou ficar entubado? Então, ela falou, respiração espontânea, tudo, bola de propofol, bloqueio das costelas e sutura dele. Então, procedimento simples. Nesse caso, muito aberto, teve que entrar para o centro cirúrgico. Então, não é um procedimento, e nesse caso, não é um procedimento que é feito no ambulatório. Mas, se tem as fraturas e não tem essa exposição de tecido, você faz no ambulatório. Né? Tá ali. Eu tive um paciente, aquele lá foi uma caixa de surpresa para mim, que chegou na emergência, vieram pedir, Bruno, tô com o paciente lá no consultório, ele está com muita dor, ele é um pouco agressivo, né, ele foi atacado por outros 3 cães. Tem como sedar ele para a gente fazer o exame e raio-x e tudo, para ver como é que ele está? Aí cheguei lá, avaliei o paciente, a respiração dele estava bastante taquipneico, dava para ver que ele estava com desconforto. Então ele tinha recém sido atacado, beleza, o paciente está com bastante dor. Auscultei ele, tudo, não vi nenhum tipo de crepitação, mas ele já tentou morder. Então, nesses casos, ele é um paciente que eu precisei fazer uma investida mais agressiva, né? Então, eu usei um opioide, que foi a metadona, com dexmedetomidina, dosezinha de 3 microgramas quilo, né? Mas isso já foi suficiente para sedar ele. No que a gente sedou ele, que botamos ele em cima da maca, eu só via o tórax dele assim, tipo, fazendo uma dança do ventre. Ele tinha 3 costelas fraturadas, assim, tinha costela flutuante, que a gente viu só depois de sedado, porque era um paciente peludo, então a gente começou a fazer trico para achar as feridas e achamos as costelas também. Né? Então, foi um caso assim que pegou de surpresa, que se eu tivesse noção dessas costelas, eu teria tido uma conduta diferenciada, né? Não teria pegado tão pesado assim na sedação, teria feito um propofol, que é um fármaco de uma ação mais rápida, e estava com todos os meus aparatos em mãos, mas como ele não estava com lesão, exposição de tecido nem nada, já foi imobilizado no próprio ambulatório. Então, aproveitamos ali e já imobilizamos isso. E quando o paciente volta, tu vê, assim, é nítido o conforto dele. Então, é bem importante isso, que as costelas param de roçar uma na outra, então, para de ter dor, ele consegue respirar bem, porque o animal com tórax flutuante, ele não respira porque a costela está quebrada, então dói muito. Então, fazer essa contenção aí vai fazer com que o respiratório dele melhore consideravelmente. Aqui também é um gato drenando pneumotórax, não, para quilotórax, né? Então, também o gato está bem tranquilo, benzodiazepínico e opioide, bloqueio local, tá ali, bem de boa, nem o rabo tá mexendo. Então, tá bem tranquilo. O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar, já com essa MPA que a gente faz, aprofundar demais o nosso paciente. Por quê? Esse paciente, ele descompensa fácil. Então, quando tu faz um relaxamento muito grande, tu relaxa diafragma, tu relaxa a musculatura torácica e o paciente para de respirar. Eu já tive esses tipos de ocasiões em paciente com hernia diafragmática. Gato, principalmente, né? Então, faz uma MPA um pouquinho mais pesada, porque o gato não tá deixando de manipular. Relaxou, descompensa total, para de respirar, tu tem que fazer tudo correndo. Então, esses fármacos dissociativos, só mesmo em último dos últimos casos, aquele paciente extremamente agressivo que não deixa ninguém chegar perto, porque senão a gente consegue descompensar ele muito fácil. Tá, gente? Então, isso faz com que ele perca, assim, então a gente pode perder o nosso paciente muito fácil com esses fármacos. Por mais que eles sejam bons e fáceis da gente trabalhar, né, eles não são indicados, então a gente tem que evitar bastante eles.
nessas situações. Tá? Tudo ok, galera? Então, a gente está indo para o nosso quinto e último passo, né? Que é a nossa recuperação e nossos cuidados pós, porque 50% do nosso sucesso da sedação, do procedimento, está nessa parte. Então, a gente precisa, né, ter muito ciência disso. A recuperação e os cuidados pós-estabilização é que vão manter o teu paciente vivo. Então, quais são os nossos cuidados? O que a gente tem que ver? A gente tem que ficar de olho no nosso padrão respiratório. Então, a gente viu que aqueles pacientes chegaram para vocês com respiração abdominal, uma respiração dificultosa, o tórax difícil de expandir. Então, isso tudo faz com que o paciente não respire direito, não faça troca direito. Então, você precisa ficar de olho no padrão respiratório dele, para ver se a tua abordagem, se o teu procedimento foi eficiente. Porque não adianta, a gente sedou o paciente, drenou o tórax dele, e ele continua com a mesma respiração. Ou você não drenou tudo, né? Ou aquele paciente estava tanto tempo daquele jeito que teve colapamento do pulmão. Aí esse paciente é um paciente que ele vai demorar mais dias para estabilizar. Mas tem que ficar de olho e acompanhamento com raio-x, com ultrassom torácico, né? Isso é bastante importante. Então, o padrão respiratório, ele é de extrema importância, assim, você vê como o paciente chegou e ver como ele está pós-estabilização é sensacional. Então, é importante também, às vezes, na correria, filma. Isso ajuda muito. Filma antes, filma depois, para você ver a diferença. Né? Então, e aí também tu vai conseguindo acompanhar. Opa, ele está começando a piorar o padrão respiratório dele. Precisamos intervir. Coloração da mucosa, né? Então, a coloração da mucosa, ela indica bastante para a gente, né, a saturação do paciente, por mais que, quando a gente percebe uma coloração de mucosa alterada, ela já está abaixo de 60%. Então, se tiver a oximetria sempre junto, ela vai ser muito mais importante, porque acima de 90, abaixo de 90, né, o paciente já está ficando com hipoxemia. Então, a coloração de mucosa lá é importante, mas o nosso olho só vai ver a alteração quando ela já está muito baixa. Então, tem que ficar de olho nisso. E o paciente agitado, né? Paciente com problema torácico, né, com descompensação respiratória, agitado, ele quer morrer. Então, você precisa fazer com que ele fique calmo, que ele fique tranquilo. Então, às vezes, manter a sedação é algo a se pensar. Então, ter esse cuidado é bastante importante. Esse aqui é aquele paciente do tórax, do pós. Então, olha a diferença dele. Está ali, está ativo, banando o rabo. É um paciente que não está com dor, foi feita a manobra de recuperação de forma eficiente, né? E o cuidado dele no pós-operatório, sensacional. Então, né, a doutora Grace ali, e a equipe dela fizeram um ótimo trabalho, né? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilização do conteúdo, né? Isso foi bem legal, que os meus eu acabei perdendo. Né? Então, e esse aí é novinho, isso foi essa semana que aconteceu. Então, recapitulando tudo, né, a gente fez o nosso bate-papo, né? Então, aquela nossa conversa, criamos uma rota de ação, delimitamos tudo que a gente podia fazer com esse paciente, sem encostar nele. A gente teve nosso segundo passo, nossa bombinha relógio lá, ali a gente começou a pôr a nossa rota de ação em andamento, né? A gente começou a trabalhar com ele, começou a ver o que ele pode ter, começou a fazer as triagens. Nosso terceiro passo, né? Aquele nosso um passo de cada vez, então, vamos cuidar da dor desse paciente, vamos ver se ele não está, se só isso já não é o suficiente. Então, fazer uma ótima analgesia faz com que ele já permita a manipulação. O quarto passo, então, a gente vai respirar fundo, que agora a gente precisa sedar ele. Então, respira fundo, pensa, faz o teu protocolo
no papel. Ah, vou usar isso, isso, aquilo. Pensa no que pode acontecer. Checklist é muito importante. Então, você vai fazer seu protocolo, você vai aplicar MPA e você vai botar ali. Esse paciente, ele pode ter parada respiratória, ele pode ter uma parada cardiopulmonar. Né? Então, você vai botar tudo que pode acontecer e ver se você está preparado para tudo isso. Então, você vai olhar ao teu redor e vai ver, beleza, se ele parar, o que eu vou fazer? Meu traqueotubo está aqui, meu larinho está ali, o oxigênio está aqui, o animal está acessado, ele está canulado, a equipe está aqui para ajudar, né, drogas de emergência estão na mão. Então, você pega e já começa a ver. O checklist, ele reduz 90% do erro. Você conferir, você antes de começar qualquer procedimento, você pegar e ver se está tudo ali, né, tipo, não, mas eu consigo fazer na cabeça, mas tem uma listinha para ver se está tudo ali, seringas, medicações. Cara, isso assim é um fator de organização muito boa. Isso quem me ensinou foi o professor Auri. Ele sempre vinha assim, ó, antes do animal entrar para o centro cirúrgico, pegava, Bruno, fez o checklist? Fiz. Então vamos ver. Oxigênio, fluido, anestésico, medicação, droga de emergência, seringa, cara, tudo assim, ó. Aí chegava ali, às vezes, opa, faltou uma agulha. Então, coisinha simples que passa desapercebido. Então, o checklist ele é importante. Então, na hora ali de fazer um passo cada vez e partir para a sedação, não esqueçam do checklist. E o último, e também um dos mais importantes, é o nosso pós. O nosso tá quase. Então, passou 90% do procedimento, né? E os dois últimos são o que mais mandam, né? Que é a sedação em si e a recuperação dele, a avaliação e ficar em cima do paciente até você ver que ele está respirando tranquilo, que ele está se mantendo em pé, que ele não está com uma posição ortopneica, tá, gente? Então, isso aqui seria o nosso 5 passos, beleza? Todo mundo acompanhou até aqui? Ficou alguma dúvida? Deixe ele no comentário. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.